Hoje estamos com o Endurance Peak 4, um fone de ouvido da JBL focado no público esportista e que vem tendo bastante destaque. A antiga geração, o Peak 3, já era excelente. E esse aqui, ele veio com grandes melhorias que eu vou falar mais à frente nesse vídeo. E além disso, a especificação dele tá brutal. Ele conta com JBL Pure Bass Sound, Personify 3.0, que eu vou falar um pouco mais à frente, 6 microfones, sendo 3 de cada lado, conexão multiponto, Bluetooth versão 5.4, Google Finder, uma boa bateria de 48 horas, certificação IP68 e muito mais. Eu vou falar cada detalhe sobre esse fone depois da vinheta. Então sobe a vinheta e segue pro vídeo. Bom, galera, mais um fone que eu esperava muito aqui no canal, que é o Endurance Peak 4 da JBL. De novo, ele é focado para o público que pratica esportes. Seja você um corredor, um ciclista, ou mesmo vai para academia de forma casual, tá? Esse fone aqui, ele é excelente, ele tem alguns designers, algumas especificações de design que não vai deixar ele cair, e também trazendo uma excelente qualidade sonora. E bom, antes de abrir eu queria falar sobre algumas especificações sobre esse fone aqui. A primeira delas é sobre o som. Ele conta com o JBL Pure Bass Sound, que é uma tecnologia que traz uma assinatura de áudio onde ele foca muito no grave e ele traz um grave de forma pura. Ele traz um grave bem gostoso de ouvir. Além disso, ele tem também funcionalidade de som espacial, que é como se estivesse imitando como que você estivesse numa sala e o som tocasse por várias direções. Nós também temos Personify 3.0, que é uma ferramenta que possibilita fazer um teste de audição e ele sair com a melhor equalização possível do seu fone. Ele conta com Bluetooth versão 5.0, que vai dar um maior alcance, uma menor latência, ideal para você não perder sinal ao longo dos exercícios. Além disso, esse Bluetooth ele também conta com conexão multiponto, que é quando você consegue conectar dois dispositivos ao mesmo tempo, como um notebook, um celular, por exemplo. E ele tem funções bem interessantes, como por exemplo o Google Finder. Então, uma vez que você conecte a sua conta do Google, você consegue bloquear o aparelho, você consegue achar via GPS, o que é muito interessante e funciona como nos aparelhos da Apple. Ele também conta com 6 microfones, sendo 3 de cada lado, com tecnologia beamforming, que é uma tecnologia que eu gosto bastante, e ele tem um design totalmente adaptado ao público que usa ele para fazer exercícios físicos, tá? Eu tenho muito mais coisa para falar, principalmente sobre o design desse dispositivo aqui, mas vamos abrir ele e a gente vai comentando enquanto a gente abre, tá? Então, vou abrir ele aqui, tirei o plástico e aqui está ele, tá? Uma coisa que eu já falo que chama bastante atenção é o tamanho da case. A case é enorme, tá? Ela é um pouquinho maior do que um sabonete, então bem grande o tamanho. E bom, aqui nós temos os dois fones, tá? Vou botar ele aqui na case pra gente dar uma carregada nele e ver como é que ele já vem. E aqui na parte de cima nós já temos algumas borrachinhas, tá? Nós temos uma do tamanho pequeno e outra do tamanho grande, tá? Então provavelmente o que temos aqui é uma do tamanho médio. Bom, abrindo aqui, vamos ver o que mais tem dentro dessa caixa. E aquele velho e tradicional manual. E aquele mais velho ainda e mais tradicional ainda, um cabo da JBL, aquele cabo flat, tá? Bem curto, padrão tipo USB-A para USB do tipo C. E bom, olhando diretamente o fone, eu já comentei que ele é bastante grande, tá? Mas ele é muito, mas muito bonito. Você vê que pegando ele, ele traz uma qualidade que é inegável, tá? Ele não é um fone ultra barato, mas ele é um fone que traz uma qualidade de construção acima do esperado para essa faixa de preço. E bom, o que a gente pode falar em cima desse design, que são bastante coisas.
A primeira é que ele é construído de uma forma com que ele seja à prova de vento, reduzindo a distorção sonora que isso gera, tá? Então você vê que ele tem uma construção que ele entra exatamente no seu tímpano. Além disso, essa arte ela é uma arte de silicone líquido. E essa arte ela tem memória, ou seja, ela se adapta ao seu ouvido durante o uso, evitando machucar e trazendo uma ergonomia muito maior. E essa ergonomia ela tem um nome, que é o Twist Lock da JBL, que ele tem um foco em cravar o fone no seu ouvido, tá? Então, mesmo em movimentos super intensos que você vai ter nesse fone, como praticar exercício, ele, de fato, ele não vai cair de forma nenhuma, principalmente devido às suas artes. Além disso, a construção dele, se você for ver no falante aqui, ele é oval. É uma tecnologia chamada Oval Tubes que ele aumenta o uso desse fone de uma forma confortável. Então vocês podem ver que a JBL ela levou em conta muito a sério sobre conforto e também segurança, uma vez que esse fone ele não foi feito para cair de forma nenhuma. E bom, sobre a bateria desses fones, ele tem 48 horas. Essas 48 horas elas são somadas o fone mais a case e ela prevê pelo menos 3 carregamentos. Mais 10 minutos de carga dentro desse fone garantem mais pelo menos 4 horas de uso, tá? Então ele tem um carregamento rápido bem bacana. E bom, sobre a proteção tanto dos estojos quanto dos fones em si, os fones eles possuem uma certificação IP68. E essa certificação IP68 ela garante que você tenha total proteção, por exemplo, à chuva. E ela é resistente tanto à água doce e salgada e principalmente a suor. Já o estojo possui uma certificação bem básica que é a IPX2, ou seja, ela é resistente somente a respingos de água. Uma coisa que eu gostei também é que tem como colocar uma cordinha nesse fone até para ficar mais fácil o transporte. Bom, já falei demais, eu falei praticamente todas as especificações desse fone e agora a gente vai para os nossos testes, tá? Eu vou colocar aqui ele no meu celular e a gente vai ouvir ele pela primeira vez. Bom, ele já encaixou aqui no meu ouvido e ele tem um bom encaixe, tá? Gostei bastante. E ele parece ser leve e de fato, você não consegue tirar ele sem usar as mãos, tá? Então, um ponto muito bom da JBL é que a JBL focou muito em questão da ergonomia e a gente vai fazer os nossos testes, né? Eu vou conectar ele aqui no meu celular, lembrando que ele tem Bluetooth versão 5.4, então ele vai conectar muito mais rápido. Então, ele já apareceu aqui. Vou clicar em conectar e ele já está conectado, tá? Quem conhece o canal sabe como é que são os nossos testes. Nós vamos fazer 2 testes de música e um segundo teste focado em microfone, tá? E bom, o primeiro teste de música é focado em uma música onde tem uma boa equalização, seja de agudos, médios e graves. E depois, nosso segundo teste, a gente vai para uma música mais focada no grave. E depois nós vamos fazer o teste do microfone e eu vou mostrar como é que funciona o aplicativo para vocês, que é super importante instalar o aplicativo e usar as configurações que eu vou falar lá no final do vídeo, tá? Então vamos lá para a nossa primeira música e vamos ver como é que esse fone ele vai se sair. Então, bora lá. Gente, excelente, tá? Ele tem uma assinatura de áudio muito boa, que é a JBL Pure Bass Sound, tá? Mas ele se destaca não só no grave. Ele consegue trazer, na medida certa, agudos, médios e graves, tá? Mas os médios e agudos dele são excelentes, tá? A gente não chegou muito no nível de batida de grave ainda, mas sem sombra de dúvidas, tá? É um fone focado em fidelidade sonora. Então a gente vai ter
um bom agudo, bons médios e bons graves que se destacam muito, tá? E, e além disso, esse fone ele é relativamente alto. Então, para quem gosta de música muito alta, esse fone aqui é um bom exemplo. Então, você vai conseguir praticamente se isolar de todo mundo. E claro, esse fone aqui ele tem ANC, eu não comentei lá no começo do vídeo, mas você consegue se isolar de uma forma muito boa. Nesse momento ele está com a função Voice Aware ativada, até pelo fato de eu estar gravando um vídeo, então eu consigo me ouvir. Mas, de fato, é uma excelente qualidade sonora. E eu estou muito curioso para a gente ver como é que vai sair a música focada em grave, tá? Então eu vou colocar ela aqui e vamos para nossa primeira música. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And I quit it cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in there. Damn man, I'm all that, yeah I'm all that. Working for that. Gente, muito bom, tá? De fato, ele é um fone super completo. Ele vai entregar uma boa qualidade sonora, o que já era de se esperar da JBL, mas ele é super, super equilibrado. E por falar em equilibrado, depois eu vou falar como é que faz as regulagens e como é que faz a configuração do Personify lá no final do vídeo, tá? E bom, esse fone tá totalmente aprovado no nosso teste de áudio, tá? O que me faz querer ouvir como é que vai sair o microfone. Lembrando que o microfone tem uma tecnologia chamada beamforming, que ele vai melhorar principalmente os sons à distância, tá? Então aquele ruído de fundo de sala ou de parque, lugar onde tem muito som, ele de fato ele vai reduzir bastante. E bom, esse som que vocês estão ouvindo agora é totalmente do JBL Pick 4, eu não estou fazendo nenhuma alteração, não estou fazendo nenhuma correção de áudio, não estou mudando a equalização da mesma forma que está chegando aqui no meu celular, é da mesma forma que vocês estão ouvindo, tá? Também não estou aumentando o volume, então da mesma forma que está chegando, da forma que vocês estão ouvindo. E bom, agora voltando para o meu microfone de lapela, esse foi o som do JBL Pick 4, tá? E detalhe, ele tem uma tecnologia beamforming que ele tem um foco em IA. Então, ele tem, de fato, uma certa compressão de ruídos externos. Então, por exemplo, se você estiver num parque correndo, ele vai fazer ao máximo para tentar eliminar praticamente um cancelamento de ruído ANC que alguns microfones têm, mas só que esse aqui é muito superior. E bom, galera, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que é super importante você instalar o aplicativo desse fone aqui. Por quê? O aplicativo se chama JBL Headphone, que eu vou estar colocando aqui, e ele reconhece automaticamente o fone, é claro, e é muito importante principalmente com relação a atualizações. Nesse caso, o fone ele já tem atualização disponível, que eu não vou instalar ainda, mas que ela é super importante, que ela traz, nesse caso, uma estabilidade de desempenho melhor, tá? Mas é muito importante você instalar, que vão aparecer atualizações maiores e vai te dar um produto que melhora a cada momento e principalmente você vai ganhar um tempo de vida maior. Então, por mais que você não vá utilizar o aplicativo no dia a dia, baixe o aplicativo e instalem a atualização, tá? Bom, esse aplicativo é bem completo, a gente consegue ver os níveis de bateria de cada um dos fones e da case. Então, o lado esquerdo está 100%, o lado direito 100% e a case está 56%. A gente também tem o modo de esportes, tá? Então, a gente tem caminhadas no exterior, passeio, corridas, elíptica. Então, ele tem praticamente todos os tipos de corrida aqui, aonde você consegue ativar o cancelamento de ruído, Voice Aware, e você consegue também mudar as equalizações pelo modo de esportes, tá? E bom, esse fone ele também tem cancelamento de ruído, então a gente consegue ativar o cancelamento de ruído total, podendo diminuir ou aumentar o cancelamento de fato. A gente tem um ambiente aware, onde você consegue ouvir tudo em sua volta.
Então ele meio que ouve tudo que você fala e ele te dá um retorno, tá? E também o Talk Through, onde você consegue ouvir as pessoas que estão falando com você. Ele também tem o modo inteligente de áudio e vídeo, que eu acho besteira, tá? E também tem a parte de gestos. Você consegue alterar tanto os gestos do lado esquerdo quanto direito, então você consegue fazer uma configuração muito profunda em cima dele, tá? A parte de comando de voz, basicamente uma tradução do que o fone fala. Não vou mexer no comando de voz e vamos aqui para áudio, tá? Na parte de áudio a gente tem um equalizador onde a gente consegue colocar conforme a gente prefere a questão de música, tá? Lembrando que todas as faixas a gente consegue alterar manualmente. Então a gente consegue mexer em cada uma das curvas sonoras na parte de frequência, tá? Além disso, nós temos o Personify, que eu vou mostrar lá no final. Nós também temos equilíbrio de som esquerdo e direito, isso é mais para quem não ouve muito bem de um ouvido, tá? Poder controlar. E nós temos a chamadas, tá? Quando a gente ativa essa função de chamada, ele ativa uma função chamada Voice Aware, que é quando você está falando com uma pessoa pelo fone de ouvido, você se ouve quando você está na ligação, tá? E na parte de outros localizador de fone, não vou clicar, tá? Porque ele faz um barulho bem alto, então não clique com ele no seu ouvido. E agora indo para Personify, tá? O Personify, ele praticamente muda a forma com que você entende um fone de ouvido. O fone de ouvido, quando ele tem essa tecnologia, ele consegue identificar todas as faixas, todas as frequências que você ouve bem e as que você ouve mal. Então ele entrega de fato a melhor equalização possível e entregando a melhor frequência, tá? Para cada instrumento e batida de cada música. Eu achava que era uma função besta há muito tempo atrás, mas depois que eu conheci ela, ela muda totalmente a característica do ambiente, tá? E bom, basicamente ele reconhece se o ambiente ele tá com ruído e ele faz alguns testes, tá? Não vou fazer agora porque vai pegar bastante tempo do vídeo, tá? Mas é uma função muito interessante que vocês precisam conhecer e vocês precisam de fato usar, tá? Então baixe um aplicativo, eu vou estar deixando o link desse fone aqui na descrição e nos comentários fixados, tá? Então vocês podem estar comprando por lá, que vai sair mais barato, tanto Mercado Livre, Amazon, Shopee e assim por diante. E bom, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, vai ajudar bastante e dá um gostei, tá? E se você tiver pelo celular, hype esse vídeo que vai estar ajudando bastante, porque esse é um super lançamento da JBL e você vai estar me ajudando a trazer mais produtos, super lançamentos da JBL e outras marcas aqui no canal. Então é isso, galera. Muito obrigado, valeu e te vejo no próximo vídeo.